Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez. Vamos falar na aula de hoje sobre mais um capítulo sobre direito probatório, especificamente sobre o depoimento pessoal, que é uma modalidade de prova típica, regulamentada pelo Código de Processo Civil e de muito uso, bastante usual na praxe forense. E vamos então demarcar o conteúdo jurídico do depoimento pessoal, então, na aula de hoje. Vamos lá. Bom, uma ideia, né? Primeiramente, vamos traçar aqui uma ideia sobre o que vem a ser o depoimento pessoal. Bom, o depoimento pessoal ele visa a busca da prova, a busca da versão dos fatos pelas partes, por intermédio da oitiva das partes, né? Então, o depoimento das partes é um meio probatório, né, acerca que vai fazer o reporte, né, aos acontecimentos fáticos. Então, tudo aquilo que foi alegado na petição inicial, na contestação, essas alegações, obviamente, elas foram passadas pelas partes aos seus advogados. E os advogados eles fazem os filtros, né, acerca do que vai ou que não vai para a petição inicial, para a contestação ou ainda na impugnação à contestação, ou à réplica, né, como queiram. Então, meus caros, há uma utilidade muito grande deste meio de prova, justamente porque nós vamos averiguar, né, a versão das partes acerca daqueles fatos. Né? Vamos analisar diretamente a coleta da prova direta das partes, sem os filtros dos advogados. Não, é bastante interessante essa perspectiva. Ainda, há quem afirme que o propósito do depoimento pessoal é a busca da confissão. Confessa-se fatos. Então, o grande propósito do depoimento pessoal, de ouvir as partes, ouvir o autor, ouvir o réu, é obter destas partes a confissão daquilo que foi alegado pela outra. Então, há uma utilidade bastante interessante aí acerca deste tipo de prova, né? E esta prova, ela é considerada uma prova típica. Então, prova típica é aquela que vem regulamentada no Código de Processo Civil e ela está prevista ali em poucos artigos, né? Somente 4 artigos, o 385, 386, 387 e 388. Então, é deles que nós vamos falar. Eu até vou fazer uma abordagem dos artigos em si, que eles são importantes e são interessantes acerca da análise desse instituto. Bom, o primeiro artigo então que nós vamos analisar é o 385, que é o artigo inaugural, que lá fala, reparem, cabe à parte requerer, então, o primeiro ponto que você tem que mentalizar. O depoimento da parte ele tem que ser pedido. Mas pedido por quem? Pela parte contrária. Então, o autor pede o depoimento do réu e o réu pede o depoimento do autor. Eu até brinco com meus alunos, eu falo, olha, é cruzado. É cruzado. Um pede o do outro. Né? E a parte ela não pode pedir o seu próprio depoimento. Apenas o depoimento do outro. Né? Então, vamos lá. Olha, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. Olha aí. Justamente por isso, eu até brinquei, é o cruzado, né? A fim de que esta seja interrogada em audiência de instrução e julgamento. Então, reparem, esse requerimento ele é feito lá na fase saneadora, e caso o magistrado admita, né, então é o requerimento, depois a admissibilidade, caso seja feita a admissão dessa prova, o juiz tem que marcar uma audiência de instrução e julgamento. E a audiência de instrução e julgamento ela existe justamente para a coleta de provas orais. E as provas orais são o depoimento pessoal das partes e também o testemunho, né? O depoimento das testemunhas. Então, o grande propósito da audiência de instrução e julgamento, então, é essa coleta dessas provas, né? Depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas. E também, caso seja necessário, a oitiva do perito e assistentes técnicos. Pois bem, meus caros, aqui fala no final, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.
Olha só que interessante. Nós vamos fazer uma diferenciação. No final da aula aqui, nós vamos fazer, o último slide, nós vamos falar sobre a diferenciação entre depoimento pessoal e interrogatório. Justamente com base neste artigo aqui, o 385. Então, há diferenças bastante relevantes acerca do que vem a ser o interrogatório e do que vem a ser o depoimento pessoal. Lembrando a vocês que no processo penal não há essa diferenciação. O que seria o depoimento pessoal, né, a oitiva da parte, né, o acusado, é o interrogatório. Aqui não, nós temos uma diferença técnica. Repare que aqui fala, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, esse artigo ele afirma a existência do interrogatório. Depoimento das partes seria quando uma parte requer o depoimento da outra. E o interrogatório é quando o juiz ordena de ofício. Então, no último slide, aguarde, vamos fazer uma diferenciação. Fiz um esqueminha aqui bem bacana para você mentalizar essa diferença. Bom, o parágrafo 1º diz o seguinte: se a parte pessoalmente intimada, então é um primeiro ponto bastante relevante que você tem que ficar atento aqui. Deve ser feita uma intimação pessoal da parte que vai prestar o seu depoimento. Então, reparem, se a parte pessoalmente intimada para prestar o depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusa a depor, o juiz vai aplicar-lhe a pena. O juiz aplicar-lhe-á a pena. Pena de quê? De confissão. Essa é a pena que vai ser aplicada. Por isso que muitos autores falam que o propósito do depoimento pessoal é a obtenção da confissão. Então, olha que interessante, meus caros. Confissão. A confissão, né, ela é ficta, é uma ficção. Reparem aqui que interessante. Por quê? O que se espera quando se fala em uma confissão, se confessa fatos. Então, se o fato foi ou não confessado pela parte. Essa confissão, ela pressupõe a verbalização, que a parte fale, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, pressupõe que haja uma verbalização. Reparem aqui que nós estamos tratando de uma ficção. Alguns autores chamam isso de presunção, mas na verdade, eu estou aqui com o Barbosa Moreira, o Barbosa Moreira tem um artigo muito interessante que fala sobre isso. A bem na verdade, isso aqui traz uma hipótese de ficção. Por que ficção? Porque o fato não aconteceu, mas que para o direito, para o processo, vai ser considerado como se tivesse acontecido. Reparem, ali fala o seguinte, se a parte for devidamente intimada, e advertida. Então, no mandado de intimação tem que ter uma advertência. Advertência, ou seja, tem que constar ali o local onde vai ser feita o depoimento pessoal, o horário da audiência e também tem que constar a advertência. Advertência de quê? De que ele tem que comparecer e, comparecendo, ele tem que depor. Caso ele não compareça ou se recuse a depor, poderá ser aplicada a ele a pena de confissão. Por isso que aqui diz, aqui, ó, vou mudar aqui a cor, sob pena de confesso, pena de confissão. Então, meus caros, reparem, ele não comparece. Imagina que ele não compareça. Ele não confessou, ele não verbalizou, ele não estava lá presente. Mas reparem, por isso que eu disse que aqui é uma ficção. Ele vai ser punido com a pena de confissão, ou seja, como se ele tivesse de fato confessado aquele fato. Qual fato? Tudo aquilo que a outra parte disse. Tudo aquilo que a outra parte disse vai ser tido como confessado. Então, aí que está a grande mágica, né, da pena de confesso. É uma pena considerável, né? Vai decidir a sorte daquela parte no processo. Então, eu até já vou me adiantar, porque o 387... 387, que nós vamos analisar aqui logo em seguida, ele fala também
caso a parte fique com evasivas. Eu estou na dúvida aqui se é o 387 mesmo, ou é o 386. É o 388, perdão. Não, é o 387 mesmo. Eu estou aqui confundindo. Bom, enfim. Nós vamos ver aqui nos artigos seguintes que se ele ficar com evasiva, né, se negar a responder o que for perguntado ou ficar fugindo das respostas, também deve ser lido aqui em consonância com esse artigo 385, parágrafo 1º. Eu até brinco com os meus alunos, falo o seguinte, olha, você tem que mentalizar a seguinte ideia. Você, no processo judicial, no cível, ninguém se exime do dever de colaborar com o descobrimento da verdade. E no depoimento pessoal, eu brinco com os meus alunos, eu falo o seguinte, olha, o depoimento pessoal é como se fosse um dia de prova. Não basta, se for marcado, né, para você comparecer naquele dia de prova, você tem que ir. E não basta você ir. Você tem que responder o que te for perguntado, né? Responder a prova. E não basta responder qualquer coisa, tem que responder o que te for perguntado, né? Senão você vai sofrer as sanções, por exemplo, a perda total dos pontos, você falta na prova, sem uma justificativa, ou a perda dos pontos daquela questão, caso você não responda, ou você responda o que não foi perguntado. Responder o que não te foi perguntado é como se fossem as evasivas, não é? Então, eu brinco com os meus alunos, eu falo, olha, o processo penal é como se fosse um dia normal de aula. Né? Você não é obrigado a participar, você não é obrigado a ir, você pode assumir a falta, né? Mas no cível, como ninguém se exime do dever de colaborar com o descobrimento da verdade, e aqui especificamente no depoimento pessoal, se houver a intimação da parte e houver essa advertência, como nós vimos, é como se fosse um dia de prova. Ela tem que comparecer e não basta ela comparecer, ela tem que falar e não basta ela falar, ela tem que responder o que foi perguntado. Não é? Então, meus caros, é interessante esse tipo de constatação, esse tipo de consideração, ok? E você tem que mentalizar porque as consequências são bastante sérias, tá? Bom, uma outra regra bastante interessante que fala que é vedado quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. Né? Sim, essa regra é bastante lógica, justo senão porque o autor, né, ficaria numa posição de vantagem. Né? Ele seria o primeiro a depor e depois ele permaneceria lá na sala ouvindo tudo o que o réu está dizendo. Né? Então, ou vamos ouvir o autor primeiro e o réu continua lá na sala, permanece lá na sala. E depois ele vai estar numa posição de proeminência. Né? Então, essa regra ela é bastante lógica e afirma então que uma parte não pode assistir o depoimento da outra. Né? Então, essa é uma ideia bastante interessante. Só uma conexão aqui importante com relação aos representantes legais. Ou seja, igual a gente vê prepostos, né? O representante os pais representam os seus filhos menores. Então, você tem que mentalizar o seguinte: os representantes de pessoas jurídicas, né, os mandatários. Se você for na doutrina, por exemplo, de Ponte de Miranda, ele fala o seguinte: olha, o depoimento pessoal não comporta o depoimento dos representantes. Né? A gente não pode confundir a capacidade processual de estar em juízo com a capacidade de ser parte. Né? Então, justamente por isso, os representantes têm a capacidade processual, né, de estar em juízo. Eles não são, tecnicamente, partes. Mas a gente vê que na jurisprudência tem se admitido, né, o depoimento pessoal do representante, de modo a buscar ali extrair do representante legal a confissão, mas, para tanto, deve a procuração conter os poderes especiais, né, para a prática desse ato. Então, é importante esse detalhe, né, para você mentalizar. Tá? Bom, uma regra aqui bastante interessante, né, prevista no sistema, que caso a parte resida em uma outra localidade, uma outra comarca, que esse depoimento seja coletado, seja colhido por videoconferência. Né? Então, essa é uma prerrogativa muito interessante, pode inclusive ser realizado no curso, né, da audiência de instrução e julgamento. Né? É claro, havendo um aparato tecnológico para tanto. Né?
Agora, em tempos de coronavírus, a gente viu que o desenvolvimento da tecnologia, né, nós temos inúmeros aplicativos hoje que permitem, né, que seja feita a videoconferência. Ok? Então, essa é uma abertura bastante interessante caso uma das partes resida em outra localidade, em outra comarca, outra seção, subseção judiciária, se for o caso da Justiça Federal. Bom, prosseguindo. Era o artigo seguinte, né? Eu estava falando do 387 aqui, 388. Só um detalhe, né? Não quero me justificar, mas eu estou gravando essa aula às 3 horas da manhã. Né? Então, às vezes o raciocínio fica um pouco lento. Então, o que eu queria dizer é que esse 386, ele tem que ser lido em conjunto com o que nós acabamos de falar com o 385, parágrafo 1º. Que olha o que ele diz. Quando a parte, sem motivo justificado, deixar de responder o que lhe for perguntado ou empregar evasivas, o juiz vai apreciar essas circunstâncias e as demais, os demais elementos de prova, e vão declarar isso em sentença, que houve a sua recusa em depor. Então, o que deve ser lido em conjunto é que, se ele não comparecer em juízo, não responder algumas as questões que lhe forem formuladas, ou responder com evasivas, né, fugir do assunto, né, que estiver sendo perguntado, obviamente o juiz ele pode aplicar a pena de confissão. Não faz sentido a gente fazer uma leitura diferenciada desse 386 de forma divorciada do artigo 385, parágrafo 1º. Né? Então, tem que ser feita uma leitura conglobada e, obviamente, que deve ser exigido do magistrado, até por força do artigo 8º do Código de Processo Civil, a proporcionalidade, né, que deve ser respeitada em todos os atos do processo e especialmente aqui na audiência de instrução e julgamento, quando dá coleta do depoimento das partes, ok? Então, não basta ele comparecer, tem que comparecer. Se for devidamente intimado, é advertido. Tem que responder. E não basta responder, tem que responder de fato o que for perguntado. Não é? Veda-se as evasivas. Bom, o 387, né? Olha que interessante. A parte responderá pessoalmente, né, sobre os fatos articulados, né, justamente o propósito disso, né, o depoimento pessoal. Lembre-se que eu acabei de falar também sobre o representante legal, né? E ele pode servir de escritos anteriormente preparados, né, como se fosse um lembrete, né, umas fichinhas, né, com breves apontamentos. O juiz ele pode permitir que seja feita consultas breves, anotações, ou pequenas anotações, desde que, obviamente, aquilo ali possa esclarecer, né? Por exemplo, datas, horário, às vezes é difícil você mentalizar, às vezes a audiência vai ser realizada dali muitos meses ou anos, né? Então é difícil você recordar de datas precisas, né? Então se permite pequenos apontamentos que vá esclarecer, elucidar fatos, né? Então aí vai das peculiaridades do caso concreto. Então não está vedado, não está vedado. Tá? É sempre de bom tom, né? Às vezes o advogado alertar o magistrado, falar, excelência, o depoimento pessoal do meu cliente, né, do meu representado, ele vai se valer de alguns apontamentos com permissivo no artigo 387 do Código de Processo Civil. É sempre bom o dever de prevenção até, né? Lembra da cooperação processual, então o dever de prevenção, o dever de informar é sempre importante, até para evitar a advertência, né, do magistrado quando da condução da audiência. Bom, esse artigo 388 ele é muito interessante e você tem que tomar alguns cuidados. Bom, o que ele fala? Primeiro, nós temos que mentalizar a regra, que ninguém se exime do dever de colaborar com o descobrimento da verdade, não é? E que as partes devidamente intimadas devem comparecer e devem responder tudo que lhes forem perguntados. Ok. Então, aqui está se previsto, né, esse artigo 388, que algumas hipóteses é possível que a parte se recuse, né, a depor, né? Ou se ela for depor, vai ser por uma mera liberalidade, uma mera faculdade dela, né? Então a primeira hipótese, que é o que você tem que tomar algum cuidado, é aqui sobre fatos criminosos ou torpes que lhes forem imputados.
Percebam, fatos criminosos que estejam sendo ali perguntados ou que estejam sendo imputados àquela parte. Aqui vai valer aquela máxima do direito penal que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Com relação a esse inciso 1º do artigo 388, nós não estamos mais falando de fatos da esfera civil. Porque se fosse da esfera civil, qualquer fato da esfera civil, a parte é obrigada a se pronunciar, porque ninguém se exime do dever de colaborar com o descobrimento da verdade. Ok, mas se nós estivermos falando de esfera penal, e aí vai incidir aquela garantia constitucional de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo e que se resguarda ali o direito ao silêncio. Então, o que o Código de Processo Civil aqui no inciso 1º veio a resguardar é justamente esta prerrogativa constitucional. Então, se qualquer pergunta estiver sendo feita no depoimento pessoal, que versar sobre imputação de fatos criminosos ou fatos torpes àquela parte, ela pode se recusar a depor. E aí é recomendável que o advogado que esteja representando aquela parte, que ele fique atento, né, às perguntas que estejam sendo feitas para saber se ela pode ou não se recusar a depor sobre aquilo. Né? Então, o advogado tem que ser diligente com relação a isso e pedir pela ordem. Falar, excelência, pela ordem, isso é um fato torpe, ou isso é um fato criminoso, eu peço vênia a Vossa Excelência para que o meu representado, o meu cliente, ele não deponha sobre esta pergunta, não responda esta pergunta. Então, é um detalhe interessante que você tem que mentalizar. Outro ainda, né, o inciso 2º, né, que é o que a gente mais vê, né, o inciso 1º e o inciso 2º, cujo respeito, estado ou profissão deva guardar sigilo. Como vocês sabem, nós temos várias profissões em que há o dever de sigilo. Né? Por exemplo, nós advogados temos o dever de sigilo com relação aos nossos clientes, com qualquer fato, né, que verse sobre os nossos clientes. É a base do sistema de justiça, né? O respeito ao sigilo do advogado-cliente. Temos também outras profissões que exigem essa mesma prerrogativa, que os médicos com relação aos seus pacientes, os psicólogos também, né, os contadores, né, também por causa do sigilo bancário, sigilo fiscal. Né? Então, meus caros, caso você se depare um depoimento do seu cliente, da sua parte, que tem o dever de sigilo, o dever de não abrir, não falar sobre fatos que são tidos como sigilosos, você também vai pedir pela ordem ao magistrado e falar, olha, excelência, com permissivo no inciso 2º, há o dever de sigilo, né? Aí você justifica, né? Obviamente, olha, o meu cliente ele é contador, ou ele é advogado também, ou ele é médico, né? Psicólogo, padre, né? O pároco, né? Pastor, né? Então não importa aí o sacerdócio, né? Que tipo de sacerdote que é, também tem o dever de sigilo. Ok? Então isso é uma questão bastante interessante para você mentalizar. Bom, as demais hipóteses, né, estão aqui previstas, né, que falam o seguinte, olha, são de incidência bastante baixa, né? Então, olha, a parte não é obrigada a depor sobre fatos acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, né, ou do seu cônjuge, desonra do seu cônjuge, do seu companheiro ou de parente em grau sucessível, né? Então, desonra própria é um conceito bastante aberto, né, que ofenda a honra, né, de si mesmo, né, ou do seu cônjuge, companheiro, ou de algum parente em grau sucessível, né, o filho, o pai, né, o irmão, né, então o avô, né, o neto, né, que são aí na linha sucessória. Bom, e também, bastante interessante aqui, conexo, né, o inciso 4º, ele não vai ser obrigado a depor sobre fatos que coloquem em perigo a vida do depoente, né, ou das pessoas referidas acima. Né? Então, é uma outra hipótese interessante. E curioso também que isso não se aplica nas ações de família, ações de Estado e ações de família. Até porque nós temos um debate ali, às vezes, que vai, de fato, afetar a honra dessas pessoas. Né? Não é raro, né? Então, em casos de deserdação, dignidade, né? Então, não é raro a gente ver esse tipo de debate, né?
tá bom? Então é bem interessante essa ressalva aqui do parágrafo único. Bom, fechando aqui, né, a nossa explanação de hoje, eu pus aqui esse quadro para a gente mentalizar a diferença entre depoimento pessoal e interrogatório, que aqui no cível, então, há uma diferença, né? Então, olhem só, meus caros. Primeiro ponto, a questão do requerimento, né? Como vocês já viram, né, somente as partes podem pedir o depoimento pessoal. Somente a parte, né? Uma parte pede o depoimento da outra. Não se permite o autodepoimento, né? O depoimento de si próprio. Agora, com relação ao interrogatório, o juiz ele determina de ofício. Ele tem essa prerrogativa de determinar de ofício. Então, é uma questão bastante interessante. Então, prescinde do requerimento. Não há necessidade de requerimento para a ocorrência do interrogatório. Ainda, uma distinção com relação ao momento. O depoimento pessoal ele ocorre na audiência de instrução e julgamento. Esse é o espaço destinado à ocorrência do depoimento pessoal. Ao passo que o interrogatório ele pode ser marcado a qualquer tempo, qualquer fase do procedimento, e quantas vezes forem necessárias. Por isso que eu pus aqui que é um ato múltiplo, né? Então, o juiz às vezes ele marca mesmo o interrogatório quando ele está em dúvidas, né, sobre um ponto fático, né, que não ficou claro, né? Então ele tem a prerrogativa de marcar uma nova audiência para interrogar as partes. E caso ele faça isso, é ele quem vai inquirir. É uma outra questão interessante, que o interrogatório é o juiz quem conduz o interrogatório. Ao passo que no depoimento pessoal, não. São os advogados que fazem as perguntas. Então, cuidado com essa diferença, tá? Então, ó, requerimento. No interrogatório, o juiz determina de ofício. Ao passo que o depoimento pessoal tem que ser pedido, tem que ser requerido. Momento. O momento do depoimento pessoal é somente na audiência de instrução e julgamento. Ao passo que o interrogatório, em qualquer momento. Pode ser na própria audiência de instrução e julgamento. Às vezes acontece, uma parte não pediu o depoimento da outra, o juiz fica desconfiado, fala, opa, mas peraí, você não pediu o depoimento da outra parte, mas por quê? Né? Dá nó em pingo d'água, né? Opa, né? Não, eu quero ouvir, eu quero determinar o interrogatório, pode ser na própria audiência, né? É o que geralmente acontece, né? Especialmente quando uma parte não pede o depoimento da outra, né? É bem curioso esse detalhe. Pois bem, iniciativa. Então, a condução, a formulação de pergunta. No depoimento pessoal são as partes, os advogados, né, das partes, que fazem as perguntas. Ao passo que no interrogatório é o juiz quem faz a inquirição, né? Então tem essa pequena diferença bastante interessante. Não que no depoimento pessoal o juiz não faça. Geralmente ele faz quando está em dúvida, né, algum ponto, né, que não ficou claro, né, ele faz a pergunta. Mas quem vai conduzir, de fato, no depoimento pessoal são os advogados, né, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, obviamente, né, se tiver ali na audiência, né, como uma das partes, o Ministério Público como fiscal da lei. Enfim, no que tange ao interrogatório, então é o magistrado quem conduz tudo isso, até porque o interrogatório ele visa sanar, né, eventuais dúvidas do magistrado. E o magistrado é o destinatário, né, segundo a corrente tradicional, ele é o destinatário dessa produção de provas, né? Então, e ato, né, eu disse aqui que é ato único com relação ao depoimento pessoal, justamente porque o depoimento pessoal ele só pode acontecer, ou ele só ocorre na audiência, instrução e julgamento. Ao passo que o interrogatório pode se dar no próprio audiência, instrução e julgamento ou em qualquer outro ato, ou quaisquer outros atos. Ou seja, o magistrado ele não está vedado de determinar a produção de outras, da realização, melhor dizendo, de outras audiências para interrogar as partes acerca de pontos duvidosos. Ok, meus caros? Então, era isso que eu tinha para falar acerca do depoimento pessoal. Breve voltaremos para falar sobre a prova testemunhal e a audiência de instrução e julgamento. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.